Fala pessoal, beleza? Então, nesse primeiro vídeo aqui vocês podem perceber que eu estou separando, né, o material e eu estou colocando aqui numa latinha só para eu poder ter uma base melhor para poder me apoiar e desenhar. Espero que vocês gostem dessa pintura que eu estou fazendo, né, essa arte aí do Derek Luffman, né? E eu gostei da arte para treinar. Pretendo pegar outras artes de outras pessoas para poder treinar. Também pretendo fazer as artes dos próximos que eu vier a fazer desenhando a mão livre. Não pretendo mais usar a técnica que eu utilizei. A técnica que eu utilizei foi de mesa de luz, né? Eu não pretendo mais utilizar essa técnica. Quem gostar do vídeo, deixa um like aí, curte o vídeo e se inscreve no canal, tá? Pra gente poder alcançar outras pessoas também que possam se interessar também no assunto e aqui a gente ter motivação para continuar postando também esses vídeos. Vocês podem perceber que eu comecei com verde, né? O nome desses verdes assim, eu sinceramente eu não sei, né? Eu vou ver até se eu consigo achar alguma descrição, porque eu joguei a caixinha fora, né? Eu deixei dentro do estojo um estojo de pano, né? E a caixinha mesmo, porque ocupava muito espaço, pra mim não é muito interessante ficar guardando caixinha e tudo. Joguei fora as caixinhas. Então vocês podem perceber que eu separei três verdes ali para poder começar a fazer as pinturas. E esses verdes que eu separei, você percebe que já de cara e já de antemão eu já aplico uma camada, depois já venho com uma outra camada, né, com outro tom, né, de verde, entendeu? Eu não faço primeiro tudo num tom para depois no outro, né? Algumas partes eu até fiz assim, tá? Mas outras eu não fiz não. Então, eu separei, aqui no lápis mesmo tem, né, a tonalidade deles. Um detalhe também é que para fazer essa pintura toda, vocês vão ver mais para frente isso. Eu não usei só Faber-Castell, tá? Eu usei, a grande maioria foi Faber-Castell sim, porém eu não usei só Faber-Castell. Eu cheguei a usar também 3 ou 4 lápis no máximo da Reptime, tá bom? Então pessoal, como eu estava falando para vocês no primeiro vídeo, as cores que eu usei, eu vou te falar aqui agora os verdes que eu usei. Verde claro foi um dos verdes que eu usei. O verde folha foi o outro verde que eu usei. E se eu não me engano foi verde pinho, né? Se eu não me engano foram essas três cores que eu estou usando. Eu acho que eu não cheguei a usar o verde escuro ou também usei o verde escuro, né? Resumindo, são 4 verdes que vem na caixa do Faber-Castell. Eu devo ter usado os 3 ou os 4 mesmo que vem na caixa da Faber-Castell. Só para vocês terem uma ideia, né? Das cores assim, eu estou falando então, porque pode ter em outra caixa. E de repente quem for querer reproduzir essa arte aí pode querer saber as cores que foram usadas, né? Então eu estou passando para vocês terem uma ideia das cores que eu usei. Você pode reparar também que eu peguei o amarelo, né, para poder usar, tá? Esse amarelo que eu peguei na caixinha da Faber-Castell, vou falar aqui a cor, né? Ele chama de amarelo canário. É o amarelo que ele diz, né? Usei também o amarelo canário, tá? Se você reparar direitinho, na caixa da Faber-Castell tem muitos lápis verdes, vem muitos lápis verdes, né? Tem verde água, tem verde escuro e tem esses outros verdes aí que eu usei que eu mencionei, né? Mas aí eu tô dando uma reforçada, só para vocês terem uma ideia, né? Tô dando uma reforçada com a nanquim sobre os pontos os quais eu não tinha ainda reforçado direito e nem tinha feito a sombra mais escura. Agora eu peguei o cinza da caixinha da Faber-Castell. Esse cinza é o... Na verdade, não é muito bem um cinza, né? É um prata, né?
você vai reparar que na caixa da Faber-Castell, a caixa Eco, né, não é exatamente um cinza, né, é um prata. E aí você repara que eu também usei outros lápis de cor, que vocês podem ver aí, como eu já estou indo agora para os outros tons, né, o marrom, e também esse marrom que eu usei foi o que veio, né, o marrom, no caso, o café, né. E se eu não me engano, deixa eu ver o outro marrom que eu usei aqui, porque eu acho que foi, não sei se foi o Bordeaux, né? Deixa eu dar só uma olhada aqui para confirmar para vocês, né? Não, não foi o Bordeaux não, que eu usei. Eu acho que foi o marrom canela, se eu não estou enganado, que eu usei. Né? Esse daqui é isso mesmo, é o canela, tá? Eu usei o canela e o marrom. Então, pessoal, esse cinza aí é aquele que eu falei, né? O prata. Agora, o marrom é como eu estava falando anteriormente que cortou, né? Eu usei o canela e usei o marrom café, tá? Na caixinha da Faber-Castell também vem Bordeaux, chamado Bordeaux. Mas eu até usei também o Bordeaux. Não necessariamente nesse momento, né? Mas eu também cheguei a usar o Bordeaux, tá? Então, vocês vão perceber aí que eu estou fazendo os detalhes também da luva, né? Com o cinza. Depois eu achei que acabou ficando muito escuro esses detalhes da luva. Aí também usei azul, que tem uma parte da referência que está azulado. Esse azul, vocês podem perceber aí que eu usei o azul... vou botar azul claro, né? Ele chama aqui de azul light, né? É um azul claro. Mas vocês podem reparar que para fazer o macacão dele, por exemplo, eu usei o azul claro e usei o azul escuro, entendeu? Na bota, vocês percebem aí que eu já pintei ela com marrom, como vocês viram ali, né? Ou canela ou marrom claro. Depois eu vou usar outras camadas, né? De marrom claro, de canela, e também vou usar marrom escuro, tá? Depois, entendeu? Na verdade, não é exatamente o marrom escuro, né? Mas vou usar o Bordeaux e depois escurecer mais ainda com... Acho que eu passo preto também. Tem que ver com vocês aqui o vídeo para poder ir lembrando. Aí eu usei preto. Você percebe que o preto ele é um dos lápis que cobre bem, né? Mas vocês vão perceber que eu também usei depois outras cores, como violeta ali, né? Para poder usar na luva. E clareei também o cinza, o prata que eu coloquei com branco, depois usei violeta. Aí eu já estou usando o cinza escuro, tá vendo? Eu usei o preto no cabelo, no bigode, ali na sombra, nas outras sombras também, né? Debaixo do braço. Mas depois eu já uso o cinza escuro, depois do preto, né? Pra cobrir melhor. E se eu não me engano, depois eu volto com preto de novo. Você percebe que eu tô fazendo isso, né? Em todos onde eu usei o preto. Estou usando cinza escuro. Ele fica mais homogêneo, né? Ficou muito bonito, por sinal, né? Usando esse cinza escuro. Agora eu resolvi, nessa parte aí, né? Você percebe que tem detalhes ali que eu esqueci do preto, né? Aí estou passando o preto. Aí depois venho com a camada de cinza de novo, né? E depois eu vou voltar com preto. Eu volto com preto. Aí eu passo de novo ali onde eu tinha passado o cinza, né? Aí voltei com preto nessas partes onde eu já tinha passado cinza. Então foi preto, cinza escuro, preto de novo. E você percebe que fica muito bom, né? Cobre legal. Mesmo sendo material escolar, dá para fazer um trabalho legalzinho, entendeu? Aí eu vou para os botões do macacão, passo amarelo, canário. Agora resolvi pegar o lápis, no caso esse daí, se eu não me engano, é o vermelho mesmo, né? Que eu peguei agora. Peguei o vermelho, só vermelho, né? Na caixinha da Faber-Castell de 24 cores Eco, tá escrito como vermelho. Peguei e dei uma primeira camada em todas as partes que são vermelho, né? Na roupa dele, no boné, todas as partes que são vermelhas, você percebe que eu estou dando uma primeira camada com esse lápis vermelho. Mas se eu não me engano, mais pra frente aí a gente vai ver na segunda camada. Eu também acho que depois usei Bordeaux, fiz algumas
camadas sobre outras camadas. Agora aí, já fui para a pele. Para a pele eu usei amarelo, né? Inicialmente, o amarelo canário. É só o início. Eu gostaria que vocês observassem, prestassem atenção que para fazer essa pintura eu realizei, não foi uma camada só, foram na verdade 2, 3, às vezes até 4 camadas em certas partes da pintura. E outra coisa que eu também fiz, se vocês observarem direitinho, é que eu não usei somente o lápis de cor da Faber-Castell. É claro que em sua grande maioria dessa pintura eu usei o lápis de cor da Faber-Castell, sim, de 24 cores, né, Eco. Mas houve uma parte ali em que eu usei 3 ou 4 lápis de cor no máximo da Reptime, aquela caixinha escolar também com 36 cores. Eu realizei essa pintura botando esses 3 ou 4 lápis aí da Reptime. Foi, se eu não estou enganado, foi para pintar o casco, né, da tartaruga, que de verde, né? Então, se eu não me engano, eu usei 3 ou 4 cores, né, 3 ou 4 lápis de cor no máximo para realizar isso. O restante foi tudo feito com lápis de cor realmente da Faber-Castell. Então, pessoal, como vocês perceberam no vídeo, no quinto vídeo, eu usei abóbora, né? Usei também o marrom, né, para poder fazer, e agora eu estou apagando, né? Porque você percebe, você vai perceber aí no vídeo, por mais que esteja acelerado, porque senão o vídeo ia ficar gigante. Tá muito escuro, então eu tô apagando. Quando eu levanto a folha, você percebe que tem um desenho embaixo. Foi esse desenho no sulfite que eu usei para poder passar para esse papel. Esse papel que eu estou usando, eu não falei no início, eu deveria ter falado, vou botar na descrição depois também do vídeo. Esse papel é aquele que o pessoal chama de 60 quilos. Ele foi vendido para mim como 180 gramas, né? Mas sinceramente, eu não vou mentir não, mas eu não gostei muito desse papel, tá? Só que como foi o que eu comprei, eu vou continuar usando ele até acabar de vez, para fazer e ganhando experiência, né? Adquirindo experiência aí nas pinturas. Então, esse papel eu não achei muito interessante não. Se alguém tiver com a intenção aí de comprar, pode se comprar para treinar, mas não gostei muito não. Aí primeiro eu peguei a imagem, né, de referência, coloquei o sulfite, mesa de luz, passei para o sulfite que está embaixo dessa pintura que eu estou fazendo, o sulfite. Por que eu fiz isso? Né? Por que eu coloquei um sulfite? Acho que ainda tem uma outra folha, se não me engano, embaixo. Por que eu fiz isso? Para ficar um pouquinho mais grosso, mais espesso. E aí, quando eu pintasse nessa folha que é papel 60 quilos, não ficasse direto assim no liso, né? E não ficasse... evitasse de ficar muito marcado esse papel 60 quilos, que eu particularmente não gostei desse papel, mas mesmo assim minha pintura
Eu fiz toda nesse papel e vocês vão ver. Nessa parte aí, por exemplo, agora falando sobre os lápis de cor da Riptime, você percebe que eu já peguei 2 ou 3 cores da Riptime para poder usar para fazer esse amarelo. Por quê? Na caixinha da Faber-Castell, eu achei que foi uma falha muito grande deles. Eles colocaram muitos lápis verde, por exemplo, mas não colocaram praticamente nada, a não ser um só lápis amarelo, entendeu? Eu não gostei disso, tá? Eu achei uma limitação muito grande, para ser sincero. Eu não gostei, entendeu? Disso daí. Então, o amarelo sendo uma cor primária, né, e ter realmente só uma caixinha de amarelo, eu não gostei. Percebe aí que eu tô reforçando e tudo, passando uma outra camada de amarelo, aí eu vou alternando, né? São os lapisinhos da Riptime que eu tô usando aí já nesse aspecto, tá? Da Riptime, caixinha com 36 cores. Eu já tô usando os lápis da Riptime. Agora, voltando a falar aqui no caso dessa pintura, aí toda hora que eu levanto, eu tô levantando para poder, eu tô tirando a folha, eu tô tirando a folha para poder olhar na luz. Olhar a posição, como é que tá na luz. Aí eu já estou usando marrom e agora parto para o amarelo de novo, né? E aí você percebe que então a gente fica sempre alternando nessas camadas, usando lápis de cores diversos para dar os efeitos que a gente quer, tentando fazer um degradê, né? Tentando melhorar um pouco, né? Essas camadas que inicialmente, não sei se por causa do papel, mas também por causa do lápis que é escolar, né? Não aderem direito. E você percebe também que eu não pinto só em um sentido, tá? Eu pinto em alguns sentidos, porque as fibras do papel acabam absorvendo melhor, na minha opinião, né? Quando eu consigo pintar em outros sentidos, eu dou essa chance aí do papel absorver melhor, tá? Eu usei o marrom aí, ou canela, né? Um dos dois aí que eu estou usando, se eu não me engano, é o marrom mesmo. Pela cor aqui que eu estou vendo do lápis, é o marrom mesmo que eu estou usando, tá? E mais pra frente eu vou usar ali na bota, né? Eu uso diversas cores também para fazer a botinha dele, para fazer a terra também, usei até cinza, entendeu? Você percebe, tem uma variedade e são sempre tons semelhantes, né? Que eu vou usando para tentar alcançar aquela cor que eu quero, aquele efeito que eu quero. Aí eu volto depois de novo para amarelo. Eu tô ali mexendo na ponta, às vezes você percebe que eu tô mexendo na ponta do lápis. Eu tô tentando tirar resquícios assim, porque a gente vai passando uma cor sobre a outra cor. Então às vezes na ponta acaba vindo agarrado alguns resquícios, né, de outras cores. Então eu tô tirando, né? Com o amarelo, quando eu apliquei em cima do marrom, deu uma homogeneizada boa, né, nesse marrom. Eu achei que o efeito ficou bem legal, né? Tava faltando dar uma homogeneizada e aí passando esse amarelo, deu uma homogeneizada bem bacaninha, entendeu? Eu gostei bastante, né, de fazer isso passando o amarelo. Se eu não me engano, agora eu peguei outro tom de amarelo. Pessoal, mais uma vez eu peço aí a vocês, tá, que quem gostar do vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal, falou? Dá uma fortalecida pro nosso canal pra gente poder começar a crescer um pouco. Isso incentiva a gente, sem dúvida, né? A todos os produtores aí de conteúdo. Aí eu voltei a usar o amarelo, né? Passando de novo pelo marrom, para dar uma fortalecida aí uma homogeneizada e ao mesmo tempo uma fortalecida no tom, né? Do amarelo da pele. Você percebe aí que eu peguei o violeta, né? Na verdade é carmim, né? Chamado de carmim. Pra poder... Não. Carmim? Agora até eu fiquei na dúvida. Porque tem carmim e tem violeta. Foi o carmim mesmo, se eu não estou enganado que eu usei. Foi o carmim. Pra poder realmente fazer essa luva dele. Se eu não me engano foi o carmim. O vídeo tá tão rápido, tá tão acelerado que não dá nem para ter certeza absoluta. Mas se eu não me engano foi o carmim. Você vai testar aí realmente, se você for reproduzir, né, essa pintura, e você testa com a cor que de repente você achar que tá mais parecido com a referência, entendeu? Aí eu fico mesclando, né, entre
Aí eu usei o Bordeaux, tá vendo? Para dar uma homogeneizada naquele marrom, tá? E de repente, eu acho que depois eu passo de novo o marrom ali naquela língua ali onde eu usei o Bordeaux. Agora eu tô passando, tinha passado uma camada já de marrom. Se eu não me engano foi canela, agora eu tô passando marrom. Não, minto. Eu tinha passado marrom, agora eu tô passando canela. Se eu não me engano, depois eu vou passar marrom de novo. Entendeu? Marrom, canela, marrom. Igual eu fiz no preto. Preto, cinza, preto. Né? Porque aí o canela, o que tá fazendo? Tá dando uma homogeneizada nesse marrom. Tá? Agora aí, ó. De novo, ó. Eu tô passando marrom. Não, acho que ainda tô no canela. Mas eu volto depois de aplicar o marrom. Pode ter certeza porque ele vai ficar escuro de novo. Vai ficar mais escuro. E aí é porque realmente eu voltei a aplicar o marrom. E também aplico o cinza. Vocês vão perceber que eu também aplico o cinza aí. Ó, percebam só, tá vendo como é que tá ficando escuro? Que eu vou trocando, canela marrom, canela marrom. Tem uma hora que eu aplico cinza também, que eu quero dar um efeito ali diferente. Eu tô não só uma homogeneizada, mas escurecer um pouco mais. E eu vou chegar a aplicar o cinza também. Ó, nesse momento, cinza escuro, tá? Tudo da Faber-Castell. Só houve um momento que eu usei ali realmente os lápis da Reptime, que foi no amarelo. Porque a variedade que tem da Faber-Castell de amarelo só tem um, na verdade, não tem variedade nenhuma. Ainda é o cinza. Então, pessoal, para quem grava vídeo, né, sabe que gravar esses vídeos e não só gravar, mas como editá-los também dá muito trabalho, né? Então, por isso eu volto a pedir a vocês aí, né, que estão aqui vendo esses vídeos, né, que ficaram picotados, mas é porque realmente o vídeo completo está muito grande. Eu volto a pedir a vocês, né, quem puder, deixa o seu like aí e compartilha com quem quiser e se inscreve no canal, dá essa força e dá essa moral aí pra gente, valeu? Vocês estão percebendo agora que eu estou usando aí, por exemplo, na botinha, eu usei primeiro marrom claro, agora depois usei canela, agora estou usando Bordeaux, entendeu? E você percebe que essas camadas aí vão só homogeneizando, né? O que elas vão fazendo aí é homogeneizar, né? Estou usando marrom de novo. Chega um determinado momento que você percebe que chegou no tom que você quer, né? Quando você vai usando um lápis, depois usa outro, todo de cores, todos, né? De cores semelhantes, entendeu? Se eu não me engano, até preto, se eu não estou enganado, esse daí é o preto que eu usei para poder ficar bem escuro mesmo, entendeu? Depois eu volto de novo com marrom, né, para dar aquele aspecto realmente de bota amarronzada, mas um marrom escuro, tá? E é claro que depois que eu fiz esse vídeo, né, que eu fiz esse desenho, eu posso ter me esquecido realmente de cabeça qual foi o passo a passo que eu fiz, mas na hora eu anoto, entendeu? Por exemplo, se eu tenho duas botas, eu tenho que fazer o mesmo procedimento que eu fiz em uma, fazer na outra, para ficar igual. A não ser que uma bota de repente esteja mais escura do que a outra na referência, entendeu? Então de repente uma bota esteja com uma luz, né, um efeito de luz que não tem na outra, aí pode ser até que entre outras cores ali. Aí é claro que nesse aspecto, né, nessa questão específica aí, eu não vou repetir exatamente todos os lápis que eu usei em uma, né, e a sequência que eu usei em uma, eu não vou necessariamente usar na outra, entendeu? Mas quando não tem essas questões de luz específica, né, ou até mesmo um tom muito diferente um do outro, aí eu costumo repetir o padrão, entendeu? Usei primeiro um, depois o outro numa bota, depois então eu vou usar aquela sequência igual eu fiz em uma bota, vou fazer na outra. Agora eu estou fortalecendo aí as cores, né, do casco, entendeu? Você percebe que eu usei, voltei para os lápis, né, que eu tinha me referido para vocês, os lápis de cor, né, verde claro, né, verde folha. Usei no caso o verde pinho, mas também, se eu não me engano, em um momento aí eu uso verde escuro, né? Que inicialmente eu não usei. Se eu não me engano, eu parti depois para o verde escuro, que eu queria alcançar um tom que eu não tinha alcançado ainda, então eu acabei usando o verde escuro.
Aí eu volto de novo para aquele lápis que eu tinha falado para vocês, né? Que é o carmim. Então, pessoal, eu volto a pedir para vocês aí, aqueles que estão acompanhando esse passo a passo aí do como foi feito o desenho, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, dá essa força pro canal para a gente poder crescer, tá bom? Peço isso a vocês, por favor. Aí vocês vão perceber que eu estou fazendo os detalhes da luva. Você percebe que, como eu achei que ficou muito escuro, o tom de cinza e violeta que eu coloquei, que eu apliquei na luva, eu passei depois branco. E depois também passei uma camada ali onde tinha uma sombra, né? Na bota, né, do pé direito, eu também passei o branco. Agora eu estou pintando de vermelho, depois eu pinto de azul, mas eu dei uma segunda camada só de vermelho, que foi na verdade o bordô que eu usei. Agora eu estou passando azul escuro, tá? Esse azul escuro, na verdade, eu falei azul escuro e ele aqui na caixinha, ele tá como azul cobalto, tá? Na caixinha da Faber-Castell. Tem azul cobalto, tem azul claro, né? Tem o violeta e tem esse carmim. São as cores semelhantes, né? Do azul, próximas, né, do azul. Você vai perceber que eu passei algumas camadas também, para poder ficar escuro como eu queria, tá? Eu não passei só 2 camadas, entendeu? Aí eu voltei pro azul claro, né? Mas ainda não tá no efeito que eu quero, eu volto a aplicar o azul. No caso, o azul cobalto. Aí eu pinto de novo ali com azul cobalto, dou uma modificada ali. Aí passo de novo azul claro. Então você percebe que é camada sobre camada, camada sobre camada, entendeu? E olhando a referência, claro. Sempre olhando a referência, nunca deixando a referência de lado. Para tentar se aproximar o máximo possível da referência. Essa pintura aí vocês percebem que já está quase acabando o processo, né? Eu estou aplicando agora as outras camadas, como eu falei, né? Vou usar aí o canela, o marrom, bordô, vermelho, né? E também vou usar o lápis de cor vermelho escuro, né? Vocês percebem aí que eu estou usando todos os tons de vermelho e também estou partindo para os tons de marrom, né? E canela. São camadas que vão sendo aplicadas, respeitando ali as sombras. Conforme eu uso uma camada, depois vou para segunda, depois para terceira, até alcançar o tom que eu almejo, né? Você percebe aí que eu estou usando isso daí, é canela ou marrom, tá? Que eu estou usando. É uma dessas duas cores. Ali eu usei um pouco de bordô, voltei para o vermelho, marrom ou canela. Você percebe que a folha não é muito boa, tá ficando até um pouco marcado ali o papel. Não sei se vocês vão conseguir perceber isso, né? Mas está ficando um pouco marcado o papel, e exatamente porque a qualidade do papel não é muito boa, né? A gente passa ali e parece que ficam uns frisos, né, no papel. Eu, para ser sincero, não gostei muito, né, desse material, desse papel. Porém, é o que no momento, até o momento, eu estou usando para poder treinar. Reparem aí na posição, né? É óbvio que é bom desenhar, fazer toda a cobertura de um bloco,
numa posição só e depois vir em outra posição. Isso é bom. Mas se vocês repararem direitinho, tem algumas partes aí que eu não estou fazendo assim, né? Pessoal, deixa aí seus comentários, tá? Suas colocações, obviamente de forma respeitosa e construtiva. Estou aí para poder aceitar críticas construtivas. E volto a pedir a vocês, tá? Quem gostar do vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Esse vídeo dá, né, bastante trabalho para ser editado, para poder publicar aqui para vocês. Ainda nessa parte aqui, pessoal, eu ainda permaneço fazendo ali o chapéu dele, o boné dele, melhor dizendo, e a camisa, né? Eu também estou compartilhando, né, meus conteúdos ali no Instagram, quem quiser me seguir, né, Rafael _ rabiscando _ pintando, tá? Rabiscando _ pintando. Quem quiser me seguir. Vocês percebem ali quando eu virei a folha que ficou na iluminação, dá para perceber, por exemplo, que estava cheio de marcas. Então, essas marcas aí, como eu falei, né, a gente tenta forçar um pouquinho mais o papel para poder pegar melhor. Essas marcas aí estão acontecendo por causa do papel, né? Creio eu que seja por causa da gramatura, né, do papel. Eu sei que, para ser sincero assim, eu não gostei muito dessa gramatura para poder... Pegou, aceitou as cores, mas ao mesmo tempo marcou, né? Vocês percebem que marcou o papel, tá? No final de tudo, o resultado ficou bacana, né? Dependendo do ângulo, né? Porque dá para ver as marcas, né, no papel. E eu acredito que não foi por ocasião realmente de falta de habilidade, não, mas sim pelo papel mesmo, tá? Acredito que o papel realmente tem essa debilidade. Algumas falhas realmente minhas, por exemplo, eu sei onde eu falhei. Na hora que eu fui transferir o desenho que está da Sofite para essa folha, esse papel 60 kg, 180 gramas, teve algumas partes ali que eu fui depois passar a caneta e eu passei em posição errada, né? Errei ali na firmeza ali da mão e aí tive que passar lick paper. Não sei se vocês conseguem perceber aí que teve alguns pontos aí os quais eu passei lick paper. Então, do preto, né? E aí quando eu passei o lápis de cor, não cobriu totalmente, entendeu? Por causa disso, tá? Mas fora isso, né, até que deu para fazer o desenho nesse papel. Eu vou tentar fazer outros desenhos nesse papel, outras pinturas nesse papel. E vamos ver se eu, conforme eu for aprimorando a técnica, né, se vai permanecer com essas marcas ali que vocês estão vendo ali no boné dele. Se eu ainda vou deixar marcado o papel nas próximas pinturas ou se vai, se eu melhorando as técnicas, né, se eu vou conseguir cobrir totalmente, não deixar, né, essas marcas, tá? Mais uma vez eu peço a vocês que gostarem do vídeo, compartilhem com os seus conhecidos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso com certeza vai ser muito importante para mim, né, até para me ajudar aí a começar a alcançar mais pessoas e começar a compartilhar mais conteúdo aí com vocês. Vai ser um ânimo, né, um motivo. Comentem aí o que vocês acharam da pintura, o que vocês acharam da técnica aplicada. Fala pessoal, beleza? Mais uma vez eu me chamo Rafael, né, sou criador do canal, do conteúdo. Esse conteúdo aqui é para demonstrar para vocês a minha evolução. Olha lá, ó, percebe nessa parte aí, por exemplo, que eu tirei até um pedaço da folha, né, forçando, né, o lápis, eu acabei tirando um pedaço. Acho que vocês devem ter percebido ali na aba do boné. E isso, obviamente, é minha primeira pintura, tá, pessoal? Com lápis de cor, né, escolar e tudo, para tentar fazer uma ilustração dessa. Outras virão, talvez outros erros e também mais acertos. Eu gostei do resultado, para ser sincero. O que eu não gostei foi da folha, mas eu gostei do resultado. Mesmo a folha não sendo muito boa, eu acho que eu alcancei um resultado bacana, tá? Então eu sou o criador do canal, desse conteúdo. Esse canal aqui tem o objetivo, eu tenho o objetivo com esse canal de demonstrar para vocês a minha evolução, né, nessas pinturas, tanto com lápis de cor, quanto futuramente também com guache, aquarela e outras técnicas que eu pretendo, outros materiais que eu pretendo utilizar, acrílica,
guache escolar, outros materiais, guache a nível estudante, guache a nível profissional, tá? Eu pretendo trazer aqui para o canal para mostrar para vocês, para poder demonstrar para vocês, né? E também para eu mesmo treinar, né? Como eu falei em outros vídeos aí, eu tenho anos que eu estou sem desenhar e pintar mesmo com lápis de cor eu nunca tinha pintado, foi a primeira vez. Lápis de cor que eu estou falando assim, uma ilustração dessa. É claro que quando eu era criança eu pintava, né? Mas quando eu fiz o curso, por exemplo, eu não aprendi a pintar com lápis de cor, né? Nunca tive muitas habilidades com lápis de cor e estou aí para poder evoluir e demonstrar para vocês, né, as habilidades aí, a evolução, né? Então eu espero realmente que vocês gostem do conteúdo. Quem gostar do conteúdo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, entendeu? E acima de tudo, né, se for possível, comenta aí o que vocês acharam, entendeu? O que vocês acham que eu posso aprimorar, o que vocês acham que eu posso melhorar, se vocês já utilizam, né, lápis de cor para poder pintar, não só ilustrações assim, mas de personagens, como também desenhos, né, realistas e assim por diante. Eu sei que as técnicas podem variar de acordo com o tipo de desenho que a gente vai fazer, mas aqui no meu canal, a princípio, eu pretendo fazer todo tipo de desenho. Eu não pretendo ficar limitado a desenhos realistas, nem personagens de videogame, nem personagens de quadrinho. Não, eu pretendo fazer tudo que der vontade, der na telha. Não quero me limitar a nada, tá? Pessoal, a todos que viram aí essa série, eu pintando o Mario do início ao fim, eu agradeço, tá, a todos que se disponibilizaram a ver todos os episódios. Aí eu tô fazendo como se fosse a imagem meio que estrelada, né, do impacto do pisão do Mario na tartaruga. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos aí que acompanharam do início ao fim, gastaram, investiram, na verdade, né, o seu tempo e gastaram também, né, fazendo aqui para mim, né, esse favor de estar aqui vendo os desenhos. Muito obrigado, tá, pelo estímulo aí, pelo auxílio aí, pelo apoio, entendeu? Espero que tenham gostado. Espero que, assim como tem muito canal e conteúdo também disponibilizado na internet, eu espero que eu fazendo assim e vocês vendo o que eu fiz tenha servido de repente de não só de estímulo, mas também até mesmo de algum tipo de aprendizado para vocês, né? E desejo mesmo que vocês possam conversar comigo aí nas mensagens. Aqui eu estou tentando, poderia ter simplesmente filmado e não ter colocado, né, a minha voz aqui falando com vocês, mas eu preferi realmente gravar e conversar um pouco com vocês aqui, ainda que vocês não falem nada comigo, eu estou aqui falando com vocês para que depois vocês possam comentar. Isso para que seja um estímulo para que a gente possa começar a trocar alguma ideia e aí algumas informações. Estou com outro vídeo aí que eu vou trazer aqui para vocês também no canal, onde eu vou mostrar uma folha de sulfite que eu, né, tentei espessar ela com um tipo de material para aguentar outras camadas de pinturas, tá? E se essa técnica dá certo, eu vou usar para poder fazer lápis de cor e usar tinta também, né, diversos tipos de tinta diferentes. Então acho que eu vou conseguir trazer um conteúdo aí bacana para vocês, né? Mais uma vez eu peço aí que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, né? Comentem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês têm a acrescentar, né? E deixem seu like, né? Isso daí com certeza a todo mundo que produz conteúdo ajuda bastante, entendeu? Incentiva muito. Vocês podem perceber que eu pintei primeiro com amarelo e depois eu fiz, passei o abóbora, né? Aí eu já usei até o abóbora escuro, daquela caixinha de lápis de cor que vem da Faber-Castell, tá? Eu usei, a gente chama abóbora laranja, né? Na verdade é laranja. Tem o laranja claro e tem o laranja escuro. Eu usei o laranja escuro para poder fazer esse, como se fosse esse impacto aí, né? Do Mario pisando na tartaruga, tá? Usei também o abóbora em alguns pontos ali do boné, depois de ter passado a borracha também.
Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado.